Olá! Hoje nós vamos falar sobre consumo consciente, quantidades e medidas de shampoos, de produtos, né, tamanho de cabelo, quanto que eu uso, como que eu uso, por que que isso é benéfico, se vale mesmo a pena comprar um shampoo grandão para o salão. Vai depender tudo de como você vai usar no dia a dia, né? Se você vai medir, se você vai usar, se você vai desrosquear o pumping e virar ele na mão, vai depender tudo. Foi muito real agora, né? Foi uma explicação muito de quem já viveu, né? Quem nunca abriu lá o negócio e virou com tudo. Então, gente, a questão do consumo consciente versus a quantidade exata para não pesar o cabelo e também para não ter desperdícios, né? Desperdício de produto, desperdício de matéria-prima do estoque, né? E você conseguir fazer realmente o número de serviços ou atender o número de clientes possíveis com aquela quantidade que você está comprando. Eu tive muita dificuldade de me adaptar com isso, muita. Eu sempre tive a mão meio pesada com relação à quantidade e até que eu passei por um treinamento mesmo e aprendi a importância, entendi a importância com relação a não pesar o cabelo, que não era a minha maior preocupação, porque eu era bom de enxaguar os cabelos, mas eu aprendi a questão de tornar aquele produto, aquela matéria-prima rentável para o meu negócio, né? Conhecendo o custo de cada vez que eu uso, né? Quanto que eu posso lucrar com cada utilização, com cada dose que eu vou utilizar. Então eu comecei a entender que o meu lucro, a minha rentabilidade ou o meu desperdício financeiro, né, o meu buraco financeiro podia estar na questão de gastar muito produto. Às vezes até sabia cobrar bem, sabia fazer o trabalho direitinho, mas gastava muito produto e não tinha essas quantidades, essas medidas equilibradas. E aí eu anotei aqui alguns motivos importantes de consumo consciente, além dessa questão financeira. Então a primeira coisa que eu anotei aqui é uma maior preocupação, né, com o meio ambiente e com a saúde em geral, né? Por que com a saúde e meio ambiente, Pi? Porque se a gente está falando de produtos cosméticos, eles são fabricados, né? Tem todo um processo de fabricação, e por mais que ele seja natureba ou biodegradável, como existem produtos e marcas que são biodegradáveis, aí eles são menos nocivos, né? Eles não são nocivos, né, no impacto de natureza, mas a gente precisa entender que para gerar aquele processo, mesmo que o produto seja um produto natural, precisou de eletricidade, precisou de água, precisou do empenho, da força de alguém, né? Precisou da energia de alguém estar ali fazendo. Então tem essa questão também que não é porque é biodegradável que eu posso usar a rodo e não me preocupar, né, com só o meio ambiente. O meio ambiente é muito importante, mas o consumo consciente não para por aí, além dessa questão de estoque e quantidade, que é um tema muito sério, viu? É muito sério mesmo. É o que faz o seu negócio conseguir estabilizar e conseguir ter compra, né? É tão ruim quando o estoque se torna um peso para um dono de salão ou para tipo, a gente tem que começar a economizar no que está comprando porque a gente não está podendo investir dinheiro em matéria-prima, né? Eu até acho que já falei isso no outro vídeo, não tenho certeza, mas eu vou usar esse exemplo. Existe aí a galera da gastronomia, eles sempre falam que bons ingredientes é a metade do caminho, né, para a gente ter quase que uma meia garantia de que a comida vai ser gostosa e melhor. Então, se você vai fazer uma comida simples, básica, mas se você tiver lá uma cebola de qualidade, um tomate de qualidade, né, se você tiver, enfim, um azeite de qualidade, tudo isso vai contribuir. Então, é lógico que a matéria-prima que você vai escolher, ela é essencial. E para que a gente tenha potencial de investimento para comprar esses produtos, a gente precisa ter esse consumo consciente. Segundo ponto é que tem muitas pessoas que são muito informadas e muito interessadas em sustentabilidade hoje. Quando você pega as crianças pequenas, tem uma coisa que me impressiona nas crianças, é que na minha geração a gente sabe o que é lixo reciclável, só que a gente tem que ler o nome. A gente não sabe, eu pelo menos não sei de cabeça, qual que é o lixo do papel, qual que é a cor do papel, qual que é a cor do plástico, qual que é a cor do vidro lá, né? Eu tenho que ler qual que é, eu sei que tem que separar, eu tenho a consciência, mas quando você pega uma criança, a criança, como elas já estão sendo educadas ambientalmente, elas já sabem pela cor, ela já sabe jogar, ela nem lê, ela nem olha. Na verdade, nas escolas agora, infantis, eles nem põem mais o nome, eles só põem a cor e as crianças sabem qual que é
o lixo. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver que cada vez mais não são pessoas que estão aí levantando só uma bandeira verde ou ou pessoas que realmente estão preocupadas com o planeta, que é importante, mas existe uma questão também de ética e uma questão de responsabilidade, né, social, ambiental, dentro desse conceito de quantidades e medidas. E tem muitas clientes que frequentam o seu estabelecimento e que vão frequentar cada vez mais, porque isso está cada vez mais difundido na nossa cultura, na nossa era, né, na época em que vivemos, que se você tiver uma forma muito descontrolada, muito desmedida e não tiver nem um pouquinho de preocupação de consumo consciente, pode ser que ela te veja como alguém desatualizada, como alguém até, ela acha talvez até agressiva a sua postura, né? Tem países aí, Califórnia, na verdade, né, regiões de países, e a gente tem aí tipo Havaí, a gente tem vários lugares na Europa, onde mais de 80% da população já é totalmente educada dentro desse conceito. E a tendência é que o Brasil cada vez mais cresça com isso, então é importante você ficar ligado nessa história. Outra parte importante é que existe um maior interesse, né, na composição dos cosméticos e na origem desses ingredientes, como eu falei agora há pouco, da questão deles serem biodegradáveis. Então o que acontece? Se você, vou dar um exemplo bem radical, tá? Aí a cliente, ela é vegana, por exemplo, ela não usa nenhum derivado animal, tudo bem, legal, maravilhoso, isso também ajuda o meio ambiente e tudo. Mas aí ela compra um shampoo lá de uma marca e que não é biodegradável, e ela usa no banho, ou ela usa para fazer um banho, sei lá, na banheira, ou ela usa enfim, existe toda uma consciência ambiental que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, com relação a quantidades e medidas, porque é lógico que dentro de um ambiente de salão e dentro de um ambiente de spa, de terapia capilar, a gente não vai conseguir ser 100% eco-friendly, né? Mas a gente pode ser eco-friendly, a gente pode contribuir na medida do possível. Igual eu gravei esses dias um videozinho, uma dica lá no meu Instagram, e eu falei, as caixinhas de coloração, a gente tem que repensar esse processo. Enquanto a indústria não repensa esse processo, a gente tem que tentar separar e fazer uma coleta certa, correta, tudo bem? Vamos lá então, continuando falando das quantidades e medidas, porque quantidade, por exemplo, de caixinha de coloração é muito grande, né? Os consumidores mais críticos em relação às empresas e a preferência por ingredientes orgânicos e embalagens sustentáveis está assim se alastrando no mercado da beleza. Tem até um outro vídeo que eu gravei aí, acho que é o vídeo se eu não me engano, acho que é de produtos naturebas, que eu falo do greenwashing. Então, o que é o greenwashing? É uma propaganda que rolou num posto de gasolina, e naquele posto de gasolina, foi na Inglaterra, ele é British, ele é inglês, tem lá, eles usam um símbolo de um girassol e um símbolo de uma planta. Então o que acontece? Não adianta a gente também ter um discurso de quantidade, um discurso de eu trabalho com empresas naturais, eu trabalho com produtos fitoterápicos, eu trabalho com produtos que não são testados em animais, tudo, e a gente não ter o nosso controle de quantidade de medidas, que além de ter essa questão de consciente mesmo, consumo consciente, tem a questão de desperdício, de sustentabilidade e de desperdício financeiro da sua empresa. Então, passo 1, quero te encorajar agora a realmente repensar, tá bom? Todos os processos onde você pode diminuir o impacto de coisas que você gasta em excesso, desde o shampoo até a água que você deixa ligada enquanto você está, sei lá, né? Não é só a água de lavar as mãos, a água no lavatório, né? Se você está enxaguando o cabelo, tudo bem, faz parte, você trabalha com tratamentos, com processos químicos, com coisas, você vai ter que enxaguar e muitas vezes não vai conseguir economizar água, tá tudo certo. Mas, por exemplo, se você tem um aquecedor no seu salão que demora para esquentar a água e você tem que deixar a água ligada, então talvez assim que você puder, você tem que repensar, né, um processo de reeducação para você procurar uma forma de não desperdiçar tanta água, né? Isso aumenta a sua conta, isso aumenta o desperdício, desperdiçar água, um monte de coisa que a gente já falou nessa aula. Então isso tudo você vai levar para o shampoo, para o creme, para a coloração, para a água oxigenada, para tudo que você tem que pesar, para os cremes, né? Para tudo aquilo que você pode fazer para ter o máximo de qualidade e desempenho usando somente o necessário. E
Isso tudo você pode ainda, né, aprofundar, pesquisar mais, pode de repente buscar aí no Sebrae Online, que tem toda essa cultura de consumo consciente. Você pode inclusive, né, ter apoios até financeiros, né, ter incentivos, diminuição de impostos e várias coisas que podem acontecer para potencializar a sua marca e a sua empresa até numa questão administrativa. Fora isso, você vai estar colocando a sua empresa num posicionamento de marca muito importante e diferenciado num mercado onde as pessoas estão cada vez mais conscientes desse processo todo. E isso tem que se estender por todos os itens que você tem, o algodão, a luva e tudo que, né, a gente não vai conseguir para sempre. Eu lembro que eu estava dando uma aula e uma menina falou assim para mim: ah, mas você fala dessas coisas ambientais, você fala dessa coisa de sustentabilidade, mas você usa luva de plástico. Eu falei para ela: olha, entende uma coisa, existem até algumas marcas agora, né, eu ouvi dizer inclusive há pouco tempo, que tem uma que ela é de material derivado de bambu e tem uma outra que é de uma espécie de vidro, na verdade, que eles fazem. E ela é mais ecologicamente correta, tá? Falei para ela, só que acontece, como a gente não tem o acesso ainda, eu vou pesquisar isso mais, eu vou me aprofundar nisso, foi uma boa ideia, eu também não posso colocar a mão no couro cabeludo da cliente, que eu estou tratando a cabeça dela, tratando o couro cabeludo dela, aplicando um produto que é anti-inflamatório, e encostar a minha mão, a minha unha, né, que a gente sabe que pode carregar e carrega muitas vezes um monte de bactéria, um monte de coisas mesmo, a gente higienizando, a gente usando alquinha e tudo isso. Então tem toda uma questão de equilíbrio. O que eu estou falando não é radicalismo extremista, mas é uma questão mesmo de conscientização, tá bom? E isso você precisa fazer como especialista também com a sua cliente, você precisa ensinar ela não a ter o consumo consciente. Uma vez que você fizer isso na sua empresa, ela vai sentir isso naturalmente, ela vai se inspirar em você. Mas o que você tem que fazer com ela, que é o seu papel como terapeuta capilar, como cabeleireiro, é ensinar as doses, as quantidades que ela vai usar. Ensinar, por exemplo, para ela como que ela pode reutilizar a embalagem, né, do produto. Então, uma coisa que eu faço no meu salão agora é que eu faço o seguinte: eu uso os litros, né? Eu tenho os shampoos litros que a gente usa no lavatório, que são mais em conta, que são melhores para a gente comprar e tudo isso. Quando ela leva um produto, eu falo para ela, ao invés de você jogar fora a embalagem, ao invés de você voltar para comprar uma igual, vem com a sua embalagem vazia, que eu vou encher do mesmo produto, da litro que eu tenho, eu vou só colocar o litro dentro dessa para você ver na hora, o mesmo produto, e eu consigo te dar um desconto e a gente consegue ter uma consciência de desperdiçar menos plástico e também precisar produzir menos plástico, porque você vai estar usando a mesma. Então ela ganha que ela consegue ter esse incentivo de ter um desconto, né, e ter essa consciência ambiental, e você consegue ajudar nesse processo também, não só de embalagem, mas das quantidades, de quanto ela passa, de quanto ela enxágua, de como que vai ser esse processo todo, tudo bem? Então, Pietro, tá bom, tudo bem, por onde começa isso? Começa o seguinte, é legal você listar tudo que você desperdiça de lixo, né? E tudo que você... eu desperdiço caixinha de coloração, desperdiço luva, eu desperdiço não, falei errado. A palavra é eu descarto. Então eu descarto muita caixinha de coloração, eu descarto muita caixa de luva grande quando ela está vazia, eu descarto muita embalagem de shampoo. Então é você fazer uma lista de tudo isso e tentar de alguma forma reutilizar, né? Você pode, até antes de reciclar, você pode reutilizar. Existem incentivos de marcas que eles falam o quê? Para cortar a embalagem ou para abrir a embalagem, por exemplo, uma embalagem de pó descolorante, eu vou dar um exemplo, que ela vem em plástico, né? Ela vem num baldinho de plástico. Quando aquele baldinho de plástico terminar, ao invés de você jogar fora o baldinho de plástico, que você pode até fazer você pode até mandar para uma empresa que recicla o plástico, tudo bem, mas você pode também reutilizar. Você pode usar para guardar pincéis, você pode usar para fazer um jardim com plantas, comprar terra e sementes e usar de vasinho. Então tem muitas coisas que você pode fazer com relação a essas quantidades, né, de produto, de embalagem que podem se equilibrar nesse conceito aí, certo? O importante é você fazer uma lista e buscar criatividade, soluções inteligentes. Você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas me comprometo que em breve eu vou fazer um vídeo maior, dando mais dicas, mais soluções sobre isso e como conscientizar, na verdade, também a respeito da qualidade de matéria-prima, né? Que é aquela questão que eu falei de produtos que contaminam o meio ambiente ou produtos que são mais biodegradáveis. Isso também é uma coisa muito legal, muito importante de se pensar, além das quantidades e das doses, ok? Por isso eu incentivo você a usar a balança, pesar os seus produtos,
para você também começar a perceber se você preparou uma coloração para uma cliente e você viu que sobrou muito, tudo bem, não se sinta culpado, tá tudo certo. Não precisa guardar para usar em outra cliente, que não é legal, porque a química já vai ter reagido. Mas você já sabe, já lembra, já anota, já põe lá na ficha da cliente, onde você anota a mistura dela, que precisou da metade daquela quantidade. Essas são dicas básicas só para te incentivar a construir beleza com essência e com o propósito real de sustentabilidade e um consumo consciente. Se você tem isso no seu salão, e se você já faz isso, conta aí pra gente as dicas, porque dicas de sustentabilidade sempre vão nos ajudar. Até alguma dica que eu não dei, que eu não falei, alguma experiência que você tem, alguma ONG que você entrega os plásticos, alguém que você conhece que recolhe esses descartes, ideias e soluções para poder potencializar esse caminho, você pode deixar aí também, vai ser muito legal, vai ser fantástico para a gente fazer com que essa cultura cada vez mais cresça e a gente possa não só construir pessoas bonitas, mas um planeta lindo e maravilhoso. A gente se vê na próxima aula. Você sabe que até da banana tem aprendizado para cabelo, sabia disso? Tem exemplo? Você está sem microfone. Eu tô sem microfone, mas tenho uma coisa para te dizer. Sabe quando você quer fazer uma loira platinada? O fundo de clareamento, a hora que você abre a mecha e limpa lá, ele tem que estar aqui, ó, da cor da banana. Um raio, trovão, aliás, numa manteiga. Aquela aviação foi transformada numa manteiga chamada Vanessa. Se você não sabe, acesse www.hortifruti.com.br. Eu esqueci a palavra agora, eu jogo fora, né? Eu dispenso, vamos dizer assim, tipo, alguém me lembra a palavra? Qual a palavra? Descarto.